Olá, seja muito bem-vindo aqui nesse devocional. Hoje o capítulo 5 de Jó será lido, que é a continuidade da argumentação do amigo Elifaz de Jó, tentando entender, tentando dar um veredito naquilo que Jó estava passando. Vamos ler juntos e entender se realmente Elifaz tem construído um bom raciocínio, fazer alguns comentários, trazer algumas ênfases. Deus nos abençoe e nos conduz em graça aqui, não é verdade? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta oportunidade de ler as Escrituras. Eu peço que o Senhor nos nutra com a sua verdade e nos conduza, Pai, em sabedoria no caminho que nós devemos andar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o versículo primeiro. Pegue sua Bíblia, venha comigo. Grite por socorro, mas alguém responderá? Qual dos anjos o ajudará? Por certo, o ressentimento destrói o insensato e a inveja mata o tolo. Observei que os insensatos têm sucesso por um tempo, mas a desgraça repentina vem sobre eles. Seus filhos perdem toda e qualquer segurança, são oprimidos no tribunal e não há quem os defenda. Os famintos devoram sua colheita, mesmo quando protegida por espinheiros, e os sedentos anseiam por sua riqueza. Embora o mal não surja do tolo, nem as dificuldades brotem da terra, o ser humano nasce para enfrentar aflições. Tão certo como as faíscas do fogo voam para o alto. Se eu fosse você, buscaria a Deus e lhe apresentaria minha causa. Ele faz grandes coisas, maravilhosas demais para entender, e realiza milagres incontáveis. Dá chuva à terra e a água aos campos. Exalta os humildes e protege os que sofrem. Frustra os planos dos maliciosos, para que as obras de suas mãos fracassem. Apanha os sábios em sua própria astúcia e frustra as intrigas dos ardilosos. Ficam na escuridão em pleno dia e tateiam ao meio-dia como se fosse noite. Ele salva os pobres das ofensas dos fortes e os livra das garras dos poderosos. Por fim, os desamparados têm esperança e a boca dos perversos é fechada. Mas como é feliz os que são corrigidos por Deus! Não despreze, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas enfaixa a ferida, bate, mas suas mãos curam. Ele o livrará de 6 desgraças e até mesmo na 7ª o guardará do mal. Ele o livrará da morte no tempo de fome e do poder da espada no tempo de guerra. Você estará protegido das calúnias e não terá medo quando vier a destruição. Rirá da destruição e da fome, e os animais selvagens não o assustarão. Fará um pacto com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Saberá que seu lar está seguro. Ao contar seus bens, de nada achará falta. Terá muitos filhos, tantos descendentes como o capim do pasto. Em boa velhice, irá para a sepultura, como um feixe de cereal colhido no tempo certo. Observamos a vida e vimos que tudo isso é verdade. Ouça o meu conselho. Aplique a sua vida. Bom, esse é o fechamento do conselho ou da conversa ou da abordagem de Elifaz, amigo de Jó. A ênfase que eu gostaria de trazer aqui, meus amados amigos, parentes, ouvintes, é que, vamos dizer que Elifaz aqui, ele foi bem sucedido em seu comentário. Vamos dizer que ele teve muito êxito em seu diagnóstico e deu análises precisas e nos direcionou de acordo com o coração de Deus. Ótimo, isso seria maravilhoso. Mas nem isso substitui a restauração de Deus sobre a nossa vida. O que eu quero dizer é o seguinte: nós não podemos estar condicionados à nossa restauração somente na via aonde alguém vai falar alguma coisa conosco. Elifaz aqui no caso, ele foi extremamente errôneo nas suas colocações e nos seus conselhos e argumentações. Péssimo.
falou de coisas assim absurdas, muito ruim tudo que ele trouxe. E ainda por cima disse que ele estava errado em muitas coisas. Bem, aqui são acusações ao invés de argumentações. São apontamentos ao invés de ajuda. Ele fez tudo errado. Então, o que eu quero trazer aqui é, por mais que eu e você precisamos de uma palavra de Deus vinda de um coração de alguém, isso é fato, isso nos nutre, faz parte da comunidade. Mas até quando isso será a nossa principal dependência? Até quando eu e você esperaremos única e exclusivamente uma direção de Deus vinda da boca de alguém, enquanto o nosso relacionamento com Deus pode ser extremamente saudável, contínuo e audível? Nós preferimos integralmente ouvir dos outros ao invés de ouvir de Deus. E isso é uma grande verdade em uma grande maioria da nossa turma. Isso faz parte da sua vida? Você enxerga isso de vez em quando com você? Você tem uma certa dependência de ouvir algo de alguém ao invés de buscar a Deus? É preferível ouvir alguém do que ouvir a Deus? Bem, a ênfase aqui que eu gostaria de destacar é bem essa. Nos pontos principais, eu gostaria de ler novamente o versículo de 6 a 7 e trazer uma realidade para nós aqui. Embora o mal não surja do tolo, nem as dificuldades brotem da terra, o ser humano nasce para enfrentar aflições. Bom, eu gostaria de dizer algo aqui no primeiro ponto que nem todo mundo gosta de dizer, nem todo mundo gosta de falar, principalmente essa teologia aí da prosperidade. Bom, tenho muita resistência com isso, porque isso mostra ou obriga a pessoa que caminha com Deus estar bem-sucedida e não ter nenhum problema em nenhuma hora da vida dele. Isso é um diagnóstico e uma leitura e uma interpretação erradíssima. Sofrimento faz parte da vida. Esse é o primeiro ponto. Uma doença vai chegar. Uma escassez vai chegar. Uma porta fechada vai ter. Isso faz parte da nossa existência. Aonde que na palavra de Deus imune eu e você de problemas da vida, de sofrimento que nós teremos. Sem contar que a maioria deles, se não contar todos, é porque eu e você erramos por algum motivo e nós sofremos a consequência nossa mesmo. E nós agora vamos atribuir a nossa desgraça só por causas alheias? Não. E além disso, você ainda está sujeito a sofrer consequências do alheio em referente à sua vida. E isso faz parte da nossa caminhada. Ah, Igor, mas isso é um discurso muito pessimista e até desanimador. Não, esse é um comentário realista. E quanto mais realista nós somos, mais pé no chão nós ficamos e mais coerentes nós estamos na nossa fé. E logo a nossa conversa, a nossa oração, a nossa teologia é uma teologia sã, curada, atenta, vigilante e não colocada em coisas que Deus dá, mas naquilo que Deus é. E isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu destaco aqui dos versículos 8 a 16, né? 8 a 16. Dos versículos 8 a 16, é uma abordagem que ele faz, traz aqui para Jó, interessante, né? Ele diz assim, ó, se eu fosse você, buscaria a Deus, ele apresentaria a minha causa. Ele faz grandes coisas, maravilhosas demais para entender. Eu vou pegar só até o verso 8, porque nós já lemos, e sugiro completar até o 16 para ficar melhor compreendido aqui esse ponto. O que eu quero dizer aqui com esse trecho, né, que ele conclui da seguinte forma: ele faz grandes coisas, maravilhosas demais para entender. O ponto número 2 que eu destaco dos versos 8 a 16
Deus é soberano, mesmo se eu e você não entendermos o que se passa. Vamos devagar. O primeiro ponto que eu falei aqui é que o problema faz parte da vida. O tropeço, o sofrimento, a desgraça virá. É inevitável, faz parte do processo. 2. Ele é soberano, independente se você tem a resposta ou não. Independente se você sabe o que se passa ou não. Independente se você sabe o que tem que ser feito ou não. Ele é soberano. Eu e você somos pegos de surpresa, mas Deus não é pego de surpresa. Nenhum problema da vida vai chegar para Deus e vai dizer: tcharam, cheguei. Nada nesse mundo, nada na face da terra faz com que Deus dê uma expressão de surpresa. Oh, eu não esperava por isso. Não é assim que funciona com Deus. Conosco sim, mas com Deus não. O segundo ponto é: Deus é soberano, independente da nossa ignorância. Não acredite você que Deus não tem a solução ou não saiba do que se passa na sua vida. Terceiro ponto, destaque dos versos 17 e 18, que diz assim: mas como são felizes os que Deus corrige. Não despreze, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas enfaixa a ferida, bate, mas suas mãos curam. Amado, no momento de dificuldade, busque a disciplina de Deus e não o diagnóstico humano. Vou repetir. Busque a sabedoria, o conhecimento, o crescimento, a nova etapa, a nova versão em Deus, ao invés de ficar buscando entendimento com qualquer pessoa. Aonde eu e você estamos errando, na maioria das vezes, é aonde estamos buscando. E por isso que os Ele faz na nossa vida está nos derrubando ainda mais. Porque ao invés de nós darmos ouvidos a Deus, nos voltarmos para Deus, concentrarmos em Deus primeiro, o Ele faz esse papel de nos distrair e logo nós não damos atenção naquilo que Deus realmente gostaria de fazer. Esse foi o capítulo 5 de Jó. E eu poderia dar um subtítulo, talvez seria Verdades sem o aval de Deus. Que cuidado que nós temos que tomar, não é? Não só o cuidado no ouvir, mas também para que eu e você não estejamos nesse lugar de Ele faz e fazer o que Ele fez com Jó. Que Deus nos abençoe e que no próximo capítulo 6 de Jó, aí é a resposta de Jó a Ele faz. Tenho certeza que Deus vai ministrar muito ao seu coração também. Fez sentido isso para você? Fez alguma coisa que trouxesse aí algum ajuste no seu coração? Eu espero que sim e que Deus possa continuar a obra em mim e em você. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse texto. Nós colocamos diante do Senhor todo fator de transformação vindo da Tua Palavra. Nos molde, Pai, a cada dia e nos aperfeiçoe, Pai, a cada leitura. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe e até o capítulo 6.